por que uma cesariana agendada. Eu falei que eu ia trazer pra vocês o porquê de eu ter marcado uma cesariana, né? Qual foi os motivos que eu tive. De início não era a minha intenção. Eu sempre quis o parto normal, mas não foi assim que aconteceu. Durante a minha gestação, a minha neném, a Vitória, ela sempre esteve sentadinha, então era bem mais difícil eu conseguir ter esse parto normal. E com 38 semanas, fazendo exercícios e tudo que estava ao meu alcance, o que eu podia fazer, né, pra tentar ajudar ela aí, ficar na posição certa. Então fiz bastante exercícios e várias outras técnicas pra conseguir. E eu consegui, assim, primeiramente acredito que foi Deus, né, porque a gente não faz nada sem ser as mãos de Deus, mas acredito também que por estar fazendo todo esse processo eu consegui sim ajudar ela a virar. Então eu consegui, se eu não me engano, com 38 semanas. Quando foi mais ou menos 38 semanas e 3, 4 dias, ela tornou a virar. Era praticamente impossível isso acontecer. Então ela tava de cabecinha pra baixo e ela simplesmente voltou pra posição que ela tava. Então ficou com a cabecinha pra cima. Eles falam pélvico, né? E aí eu falei assim, não é pra ser. Porque eu já tinha feito um propósito que eu ia tentar, né? Continuar tentando e tudo. E se desse, tudo bem. Se não desse, eu ia entender que não era pra ser. E eu entendi, aceitei que não era pra ser. Se fosse pra ser, ela ia tornar a ficar na posição certa. De qualquer forma, não era minha intenção agendar uma cesárea. Eu queria entrar em trabalho de parto e aí sim ir pra uma cesariana. Só que assim, gente, das possibilidades que eu tinha, das opções que eu tinha, essa que eu escolhi, pra mim, foi a mais viável. Por quê? Eu estava indo pelo SUS, né, pela rede pública, e eu tinha algumas opções. A primeira opção que eu tinha é ter uma cesariana pelo um hospital particular aqui, pra poder ir pelo plano. Mas eu não tava, não que o médico me tratou mal ou algo desse tipo, não. Mas eu não tava muito confortável em ter uma cesariana com o médico. Era coisa minha mesmo. A outra opção que eu tinha era entrar em trabalho de parto e pro UPA daqui da minha cidade. E aí lá do UPA eles me encaminhar pro hospital, pra maternidade, pro hospital público aqui. E aí eu ia chegar lá e eu ia pegar o plantonista da vez. Então eu não ia saber quem que era que estaria lá, quem que ia fazer o meu parto e tudo mais. E a outra opção que eu tinha era marcar, agendar a cesárea com a médica que estava me acompanhando pela rede pública, que eu já falei pra vocês que eu já conhecia essa médica, né? Há uns anos atrás, até antes mesmo de eu casar, ela foi minha ginecologista. E ela tava nos tratando super bem. Foi ótimo todo o processo que eu tive com ela pela rede pública. E aí eu tinha essa opção de agendar a cesárea com ela e eu ia saber que ia ser ela, a minha obstetra, e também a pediatra. Ela seria uma pediatra conhecida aqui, por ser bem humanizada, sabe? Por colocar o contato pele a pele, por incentivar a amamentação desde ali da sala de cirurgia. Então essas seriam as 3 opções que eu teria. Analisando elas, eu fiquei muito em dúvida sobre a questão de ir pela rede particular, porque no particular me falaram que eu teria mais conforto, vamos dizer assim, no pós-operatório. Por questão de ficar num quarto, provavelmente estaria mais separado, mesmo sendo enfermaria e tudo mais. Então, tinha essa questão. E a outra, por, sim, sempre ver que tem os benefícios de entrar em trabalho de parto e tudo. Então, também estava pendendo por esse lado de entrar em trabalho de parto e aí ter toda aquela história que eu contei pra vocês. Mas eu não tava achando nenhuma dessas viável. Então, eu já ia fazer 40 semanas de gestação, com a possibilidade de ser um pouquinho mais, porque o primeiro ultrassom que eu fiz, o médico falou que achava que eu já tava um pouquinho mais de gestação, mas que ele ia colocar aquela determinada semana ali. Então, eu optei por agendar a cesárea. Recebi algumas críticas, gente, por incrível que pareça, mesmo você contando a história, as pessoas próximas, algumas pessoas próximas mesmo, até algumas pessoas que eu acho que não deveriam fazer o que fizeram,
de mesmo sabendo de tudo que eu tinha passado e que não era possível eu ter um parto normal, que é possível sim, gente, ter um parto pélvico, mas eu quero que vocês entendam assim, que na minha realidade não era possível, porque aqui na minha cidade não tem profissional que faz isso, mesmo que tenha profissional que fala aqui que faz, na hora que você vai investigar, realmente não faz. E eu não estava disposta, nunca foi minha intenção ter um parto pélvico. Entre um parto pélvico, que eu sei dos riscos, e um parto cesariano, agendado, ou um parto cesárea, mesmo entrar em trabalho de parto, eu preferia a cesariana. Então, não era uma opção pra mim, na minha atual realidade. Por isso que eu optei por uma cesariana agendada. Esse foi o motivo. E eu já estava de 40... Quando eu fiz a cesárea, eu já estava de 40 semanas e mais um dia, se eu não me engano. Então, assim, minha gestação já estava uma gestação mais avançada e ainda tinha a possibilidade de estar um pouco mais. Foi a minha opção. E o que me frustrou muito foi ter que escutar de algumas pessoas que... Ah, mas você não vai entrar em trabalho de parto? Ah, mas você não sabe dos benefícios de entrar em trabalho de parto? Gente, eu sei dos benefícios, mas é a opção que eu escolhi. Então, assim, o que eu fico muito frustrada é que as pessoas, elas romantizam muito o trabalho de parto. Eu não estou falando que o parto normal não tem seus benefícios. Eu sei de todos eles. Mas as pessoas romantizam tanto. E quando não tem essa possibilidade, elas te crucificam tanto por você não ter um parto normal. Parece que você é menos mãe, sabe? E você não vai entrar em trabalho de parto, olha o que você tá fazendo. Fica parecendo isso. Então isso me deixou muito chateada. Eu chorei. Teve algumas coisas que eu fiquei sabendo 2 dias antes da minha cirurgia. E aí me deixou mais em pânico também, com medo da cirurgia. Eu acredito sim que a gente deve sim estudar, ver os lados positivos e os lados negativos. Cada um tem os positivos e os negativos. Só que a gente deve respeitar a decisão da mãe. Todas as mães, elas têm direito de escolher a sua via de parto. E se ela opta por uma cesárea, pode ser que era a única opção que ela tinha, pode ser que foi a opção mais viável que ela achou, e pode ser que ela simplesmente quis uma cesariana. E ela tem direito de querer. Então eu acho que o mínimo da sociedade, e principalmente das outras mães, porque normalmente o julgamento vem das outras mães, é respeitar, é saber que esse processo de gestação é tudo novo. Do mesmo jeito que nasce um bebê, nasce uma mãe. A gente tá aprendendo agora, sabe? E aí vem essa descarga de peso sobre a gente, como se a gente estivesse fazendo a pior coisa pros nossos filhos. Na maioria das vezes você não sabe o que aquela mãe passou pra chegar naquele momento. Você não sabe a história toda, como que foi. E mesmo se souber, a gente não deve julgar, sabe? Porque só quem tá ali na realidade da mãe que realmente sabe o que ela tá passando. E eu tenho pra falar pra vocês que foi a melhor decisão que eu tomei. Dentro das possibilidades que eu tinha, foi a melhor decisão, sem dúvida alguma. Eu fui super respeitada. A minha cesariana foi uma cesariana muito humanizada, porque sim, tem como você ter uma cesariana humanizada e muito humanizada, e eu sou a prova viva disso. E eu não tenho dúvida nenhuma do que eu fiz, que foi o melhor que eu podia fazer nesse momento, sabe? Então eu quero falar pra vocês, se você conseguiu ter um parto normal, eu fico muito feliz, eu tinha muita vontade de ter um parto natural, um parto normal. Fico muito feliz mesmo. Se você não conseguiu ter por, sei lá, tem infinitos motivos pra você não ter conseguido. Você pode ter entrado no trabalho de parto e pode não ter conseguido ir pra frente e tá tudo bem. Se foi uma opção sua ter a cesariana, só porque você queria ter a cesariana, tá tudo bem também. Você não é menos mãe por isso. Pra quem precisou passar por uma cesariana, você é muito mãe sim, e é uma mãe extremamente forte. Porque você ser cortada da maneira que você é cortada, a recuperação não é fácil, tudo que você passa não é fácil. E não precisa ficar com essas neuras na cabeça, porque do mesmo jeito que tem gente que romantiza a cesariana, porque tem gente que romantiza muito o parto normal, e não é assim pra todo mundo. O parto normal, ele é muito bom, sim, tem os seus benefícios sim,
mas não são todas as mulheres que vão conseguir. Não são todas as mulheres que querem o parto normal. O importante é os nossos filhos virem com saúde, virem bem. E depois que eu tive o parto cesariana, realmente eu vi que talvez não era pra ter o parto normal. Porque a minha neném provavelmente vai precisar fazer uma ultrassom, raio-x, alguma coisa nesse sentido, pra ver a questão do quadrilzinho dela, porque ela tava muito alta. Tanto é que eu senti a cabeça dela debaixo das minhas costelas. Então precisou de uma força maior pra poder tirar ela. E ela nem nasceu de bundinha, ela nasceu os pezinhos primeiro. Ela tava com o pezinho primeiro. Então seria muito difícil eu entrar em um trabalho de parto. Tá tudo bem, ela passou pela pediatra, a pediatra falou que tá tudo certo, essa questão do quadril dela e tudo. Só que por regra, né, os médicos eles precisam sim pedir, pelo menos aqui é assim. Todo parto pélvico, ele precisa pedir esse exame que eu tô falando pra vocês. Então, é isso, sabe? Só orem a Deus para que Deus possa trazer o seu neném com saúde e que às vezes a gente não entende, mas que Deus sabe de todas as coisas. Então, se foi assim, era porque era para ser assim mesmo.